A sombra crescente, o crime organizado no Brasil. O crime organizado se tornou uma força poderosa na sociedade brasileira, e sua influência se estende muito além das favelas e prisões, infiltrando-se em todos os níveis da sociedade, penetrando nas instituições políticas, moldando políticas públicas e corroendo a democracia. Políticos e autoridades frequentemente se veem comprometidos, seja por medo ou por ganância. Este ensaio investiga a ascensão do crime organizado no Brasil e seu impacto profundo na política, particularmente por meio de facções como o Primeiro Comando da Capital, o PCC, e o Comando Vermelho. Essas facções não apenas controlam territórios, mas também influenciam decisões políticas e econômicas. A história do crime organizado no Brasil está intrinsecamente ligada a desigualdades sociais, pobreza e à falência do Estado em fornecer serviços básicos. A falta de oportunidades e a desesperança alimentam o ciclo de violência e criminalidade. Décadas de negligência criaram um terreno fértil para o crescimento de facções criminosas. Áreas urbanas negligenciadas se tornaram refúgios para atividades ilícitas. Essas organizações prosperam preenchendo o vácuo deixado pelo Estado, oferecendo uma mistura de medo e favores para afirmar seu domínio. Em muitas comunidades, os criminosos são vistos como provedores de serviços que o governo não consegue oferecer. O Brasil testemunhou o crescimento exponencial de grupos criminosos nas últimas décadas. A evolução dessas facções é marcada por uma crescente sofisticação e organização. Eles evoluíram de gangues de rua, desorganizadas, para empresas sofisticadas. Hoje, operam com estruturas corporativas, utilizando tecnologia avançada e estratégias empresariais. Essas organizações criminosas estão envolvidas em tráfico de drogas, extorsão, sequestro e lavagem de dinheiro. Suas operações são complexas e muitas vezes internacionais, conectando-se com redes criminosas em outros países. Seu alcance se estende por todo o país e além, tornando-os uma ameaça significativa à segurança nacional e à estabilidade política. A resposta do Estado tem sido insuficiente para conter essa expansão. A ascensão do crime organizado teve um efeito devastador na sociedade brasileira. Comunidades inteiras são destruídas pela violência e pelo medo constante. A violência, a corrupção e o medo tornaram-se elementos comuns da vida cotidiana. A corrupção endêmica enfraquece a confiança nas instituições e perpetua o ciclo de criminalidade. Cidadãos, especialmente aqueles que vivem em comunidades marginalizadas, são pegos no fogo cruzado entre o Estado e as organizações criminosas. A presença policial muitas vezes intensifica os conflitos, em vez de resolvê-los. O crime organizado corrói o tecido social do Brasil e mina o Estado de Direito. A luta contra essas facções exige uma abordagem multifacetada, que inclua reformas sociais, econômicas e políticas profundas. Além das grades, o PCC e sua ascensão nacional. O Primeiro Comando da Capital, o PCC, talvez a facção criminosa mais poderosa do Brasil, oferece um exemplo contundente da ascensão e influência do crime organizado. Fundado em 1993, o grupo começou como uma pequena organização dentro das prisões de São Paulo, mas rapidamente se transformou em uma rede criminosa complexa e bem estruturada. Formado nos anos 90 dentro do sistema penitenciário de São Paulo, o PCC se expandiu rapidamente, consolidando seu poder dentro e fora dos muros da prisão. A organização não só cresceu em número, mas também em sofisticação, desenvolvendo uma hierarquia rígida e um código de conduta que todos os membros devem seguir. Sua estrutura organizacional, disciplina e brutalidade lhe permitiram se tornar uma força dominante no submundo do crime. O PCC opera com uma eficiência quase militar, com líderes que coordenam operações de dentro das prisões e membros que executam ordens nas ruas. A ascensão do PCC está ligada à sua capacidade de explorar as falhas do Estado.
A corrupção endêmica e a falta de recursos nas instituições públicas criaram um vácuo de poder que o PCC foi rápido em preencher. Prisões superlotadas, falta de oportunidades para os presos e um sistema de justiça corrupto criaram um ambiente onde o PCC poderia prosperar. A organização oferece proteção e um senso de pertencimento aos presos, o que facilita o recrutamento e a lealdade. Dentro das prisões, o PCC estabeleceu uma estrutura de poder paralela, controlando tudo, desde o tráfico de drogas até a proteção. Eles impõem suas próprias regras e punições, muitas vezes mais severas do que as do sistema oficial. Essa influência se estende além dos muros da prisão, permitindo que o PCC dirija operações criminosas e exerça influência sobre as comunidades. Nas favelas, o PCC muitas vezes atua como uma espécie de governo paralelo, oferecendo serviços e segurança em troca de lealdade e obediência. O PCC expandiu seu alcance por meio de uma combinação de violência e estratégia. Eles utilizam táticas de guerrilha e inteligência para manter o controle sobre territórios e rotas de tráfico. Ele se envolve em guerras territoriais com gangues rivais para controlar rotas de tráfico de drogas e outras atividades criminosas. Essas batalhas são frequentemente brutais e resultam em altos índices de violência nas áreas afetadas. O PCC também cultivou uma reputação de brutalidade, não hesitando em usar a violência para intimidar rivais e silenciar aqueles que se opõem a ele. Execuções públicas e torturas são métodos comuns para manter a ordem e o medo. Essa combinação de poderio econômico e violência permitiu que o PCC se tornasse uma força formidável na sociedade brasileira. Eles diversificaram suas atividades criminosas, incluindo tráfico de armas, extorsão e lavagem de dinheiro. A influência do PCC se estende à arena política, tendo como alvo políticos e candidatos a cargos públicos. Eles utilizam sua riqueza e poder para corromper autoridades e influenciar decisões políticas. Essa interferência assume várias formas, desde a oferta de apoio financeiro a candidatos preferidos até a ameaça e intimidação daqueles que se opõem a eles. Políticos que resistem ao PCC frequentemente enfrentam ameaças de violência ou campanhas de difamação. A capacidade do PCC de influenciar eleições e moldar políticas demonstra sua profunda influência na sociedade brasileira. Eles não apenas controlam o submundo do crime, mas também têm um impacto significativo nas esferas política e social do país. Da guerrilha às favelas. A história do Comando Vermelho. Esta é uma narrativa que se entrelaça com a própria história do Brasil, marcada por lutas, resistências e transformações sociais profundas. Outra facção poderosa, o Comando Vermelho, o CV, surgiu das cinzas da ditadura militar brasileira. Durante os anos de repressão, muitos foram presos por suas crenças políticas e, nas prisões, encontraram-se lado a lado com criminosos comuns. Formado na década de 1970 por presos políticos e criminosos comuns encarcerados juntos, o CV inicialmente visava resistir à opressão estatal. A união desses grupos distintos criou uma dinâmica única, onde a troca de conhecimentos e estratégias fortaleceu a organização. No entanto, com o tempo, o CV evoluiu para uma organização criminosa, envolvendo-se em tráfico de drogas, extorsão e violência. A busca por poder e controle levou a uma transformação radical em seus objetivos e métodos. Como o PCC, o CV consolidou seu poder explorando a ausência do Estado em comunidades marginalizadas. A falta de serviços básicos e a negligência governamental criaram um vácuo que o CV rapidamente preencheu. O CV se estabeleceu em favelas, fornecendo serviços básicos, fazendo justiça com as próprias mãos e oferecendo proteção contra a violência policial. Essa estratégia não só garantiu a sobrevivência da organização, mas também conquistou a confiança e a lealdade de muitos moradores. Essa presença permitiu que o CV se integrasse a essas comunidades, recrutando membros e garantindo lealdade. Jovens sem perspectivas de futuro
encontraram no CV uma forma de pertencimento e uma promessa de melhoria de vida. A relação do CV com a política é complexa e multifacetada. A organização não apenas se envolveu em atividades criminosas, mas também buscou influenciar o cenário político para proteger seus interesses. Em alguns casos, o CV apoiou candidatos e partidos políticos que viam como simpáticos aos seus interesses. Essa aliança estratégica permitiu que o CV mantivesse uma certa influência sobre decisões políticas e administrativas. Em outros casos, o CV usou a violência e a intimidação para influenciar eleições e moldar políticas. A coerção e o medo tornaram-se ferramentas para garantir que seus aliados chegassem ao poder. A influência do CV na política destaca os desafios de governança e a erosão do Estado de Direito em áreas controladas por organizações criminosas. A luta contra o CV não é apenas uma questão de segurança pública, mas também de fortalecimento das instituições democráticas. O domínio do CV no Rio de Janeiro e em outras partes do Brasil teve um impacto devastador na sociedade. A violência e o medo tornaram-se parte do cotidiano de muitas comunidades. A violência entre gangues rivais e as operações policiais resultaram em um alto número de mortes, deslocando comunidades e traumatizando residentes. As cicatrizes deixadas por esses conflitos são profundas e duradouras. A presença do CV impede o desenvolvimento econômico e social, prendendo comunidades em um ciclo de violência e pobreza. A falta de oportunidades e a constante ameaça de violência criam um ambiente onde o progresso é quase impossível. A história do Comando Vermelho é um lembrete sombrio dos desafios que o Brasil enfrenta em sua busca por justiça e paz.